Olá, líderes virtuosos. Estamos aqui no segundo episódio do PCR Cast. Hoje nós temos uma convidada especial. Nós temos a Valéria Lima. Você vai conhecer o empreendedorismo na nascente e como que a coragem e a confiança navegou num destino que gerou condições de não só empreender, como conquistar habilidades, tanto técnica, emocional, relacional e de gestão de compromissos. Então, eu vou pedir para ela dizer um pouquinho sobre o que ela faz, iniciando aqui o nosso PCR, porque a intenção aqui é que você possa se inspirar nessa história e essa história possa nos trazer energia de vontade de seguir em frente, fornecer condições cada vez melhores para todas as pessoas que circulam dentro do nosso mundo. Valéria. Olá, obrigado pelo convite. Antes de mais nada, quero agradecer pela gentileza, poder estar aqui compartilhando desse espaço tão especial, tão rico, que pode movimentar e enriquecer a vida das pessoas de todos os pontos de vista, tanto do ponto de vista da riqueza material, que é muito importante para as nossas vidas, nos dá condições também para a gente superar as nossas limitações, mas também para a gente desenvolver essas habilidades. Então, estou muito feliz de poder estar aqui, contar um pouco da minha história, do compartilhamento também da nossa parceria. Valéria, você é advogada de formação, mas você não foi advogada desde que nasceu, né? Você começou no interior. Como que foi lá com os seus irmãos, lá naquela cidade grandiosa que é Quatro Marcos? Como que foi para você ali nos primeiros momentos? Você já empreendia tomando a balinha do seu irmão? Como é que era isso para você? Pois é, diz o meu pai que eu sempre fui advogado, porque eu sou brava, né? Então já viu. Eu acho que eu sempre tive uma vocação muito destinada com essa lógica do direito, de olhar para o mundo e querer, de alguma forma, restabelecer justiça, restabelecer a ordem. Então, o meu psiquismo funciona muito relacionado com as questões, de fazer conciliação, de buscar produzir na vida das pessoas esse restabelecimento de justiça e de ordem. Então, sim, para mim sempre foi desde criança, mas claro que trabalhar com direito foi uma experiência que a vida me trouxe, porque quando eu era criança mesmo, apesar de eu ser bem brava, isso quem diz a meus pais, eu queria ser bancária. Então, assim, sempre foi um ambiente para mim de uma necessidade de fazer uma superação do ambiente que eu vivia para produzir riqueza financeira. É interessante quando você fala de justiça, e isso nos leva, e para você que está nos assistindo, à raiz, ao eixo essencial de uma profissão. Ela tem um objetivo nobre, sempre deve existir um objetivo nobre. Você que está nos assistindo, pense nisso. O objetivo nobre é que dá energia para tudo que vem nesse ambiente de profissão, de ir em frente. Diz para nós um pouco sobre isso. A sua consciência, ela já percebia os caminhos, e a partir daí você foi trabalhando e foi para a formação na área de advocacia, não é mesmo? É verdade. Eu sempre tive uma vocação muito forte para o objetivo nobre de estudar. Então, isso dentro do meu ambiente não é alguma coisa comum, porque eu venho de uma família de lavradores, de pessoas que cresceram num ambiente rurícola, que não tinha uma habilidade ou um histórico relacionado com literaturas, com estudo, com busca de conhecimento. E para mim isso sempre foi uma necessidade do meu funcionamento, do meu psiquismo. Então esse objetivo nobre foi sempre buscando também esse desenvolvimento pessoal. E claro que o retorno financeiro, a riqueza do ponto de vista das coisas materiais, elas vieram com o tempo, mas sempre focado no objetivo de me autodesenvolver.
buscando o conhecimento. Então, o direito foi um instrumento para mim. O direito foi um instrumento nesse sentido, né? Então, a primeira lição aqui que eu quero deixar registrado para você, para nós aqui, é o eixo principal que dá. É como se num circo você tem o mastro principal que segura todos os outros, é aquele que sustenta a sua jornada dentro de uma profissão. E no caso da Valéria Lima, justiça. É a ideia de colaborar com a justiça em todos os aspectos, não é? Agora, um segundo aspecto. Em um momento da sua vida, você teve a coragem de deixar de ser empregada para empreender sozinha. Isso é muito significativo para esse ambiente aqui do PCR Cast. Eu quero lembrar que PCR é propósito, comportamento, realização. Esse é o nosso método, é a metodologia que reina em todo o nosso ambiente de trabalho. O nosso ambiente de trabalho tem um propósito, ele quer desenvolver o seu propósito. Para isso, o comportamento virtuoso ligado a esse propósito e a realização é para a sua liberdade. Libertar-se da ignorância, do sofrimento, para viver uma vida de abundância. Por isso, nós estamos nesse aspecto aqui inicial com a Valéria, que a coragem é uma virtude, a confiança é uma virtude essencial. E ela teve essa coragem de deixar de ser funcionária, carteira ali, o salário todo mês na conta bancária, para vou arriscar. E agora? E agora? Então, né, passou por várias fases isso. Primeiro que eu comecei a trabalhar muito jovem. Quando meu pai tinha uma granja, eu tinha 10 anos, então minha mãe me botava para cortar a goela dos frangos. Aí eu chorava assim, falava, mãe, não quero. Coitado dos frangos, na tavinha, né? O meu senso de justiça, querer cuidar dos frangos. Não vamos não sei o quê, mas minha mãe fazia. E eu cuidava dessas granjas e ia para a escola e levava meu irmão. Então, assim, sempre foi um ambiente para mim essa questão da estrutura de trabalho. Desde criança eu sempre trabalhei. Mas aí você falou que, né, dessa questão da coragem, de deixar aquilo que é certo, ou seja, deixar aquilo que a gente tem todos os meses, salário na conta, saber que no dia 5, no dia 10 a gente recebe, mesmo que sendo aquele pouco, mas é certeza, para trocar para um ambiente que é da advocacia, que é um ambiente que, na maioria das vezes, a gente trabalha com causas a êxito. Então, a gente precisa de ter realmente uma confiança e uma coragem para poder, principalmente, poder escalar o negócio e sobreviver, né? Porque, ao mesmo tempo que a gente tem uma expectativa que o negócio cresça, a gente precisa, hoje, por exemplo, comprar comida e pagar energia. Mas eu me lembro que teve uma história muito interessante, porque passado isso tudo, eu comecei a trabalhar muito jovem, comecei a trabalhar num sindicato com 14 anos, lá em Quatro Marcos, e eu queria muito fazer esse trabalho, porque o que eu mais tinha interesse era de ter o meu salário. Então, na minha casa, meu pai, ele não dava mesada pra gente. Então, a gente teve sempre uma dificuldade muito grande de lidar com o dinheiro, né? Então, eu com 14 anos, falei, pai, eu não quero trabalhar mais com o senhor. O senhor tem uma empresa, os meus irmãos trabalham, mas é o seguinte, eu quero ter um emprego que eu ganhe, eu tenho autonomia para cuidar do meu dinheiro e gastar ele do jeito que eu acho que é mais interessante para mim. E meu pai entendeu, eu fui buscar, então com 14 anos eu fiz um concurso, naquela época era um simulado, eu tinha 14 anos. Podia trabalhar, viu, gente, porque era em 1987, então não tinha essas leis que hoje tem, do Estatuto da Criança e Adolescente, né? Fui trabalhar e eu me lembro que eu fiquei muito feliz, porque eu concorri com mais de 30 pessoas adultas e eu passei com 14 anos. Então foi muito interessante essa primeira tomada, assim, de coragem, por exemplo, de vencer a barreira da família, né? Pai, não quero mais trabalhar com o senhor, eu vou trabalhar sozinha, eu vou buscar o que eu quero. Não quero depender do senhor, me dá o dinheiro o dia que o senhor quiser, porque eu quero comprar minhas coisas. Meu pai compreendeu, eu fui. E aí eu me lembro que eu trabalhei nesse sindicato uns 4 anos e instalou lá em Quatro Marcos o fórum, em 1992. E aí eu fiquei assim, falei, gente, eu quero trabalhar muito lá. Sabe por quê? Porque lá trabalhava só meio período.
E no meio período que eu não trabalhasse, eu queria estudar, porque eu queria esse tempo livre para poder investir em conhecimento. E foi isso que eu fiz, né? Você usava o tempo livre para poder estudar. Para poder estudar, porque eu trabalhava do meio-dia às 6, mas o tempo de manhã que eu não estava trabalhando, porque eu ia na escola à noite, eu ia fazer ensino médio ainda naquele período, eu ficava em casa, ajudava minha mãe a fazer as tarefas da casa, mas também eu ficava estudando. Então, estudar era um componente Essencial, sempre foi. na sua vida. Sempre foi um estudar. componente essencial na minha vida. Então, nós estamos aqui, propósito, coragem e confiança e estudar. E aí, eu comecei a ver aquele pessoal lá no fórum, né? Eu comecei a trabalhar de recepcionista. Eu atendi o telefone. E aí, eu ficava o tempo todo naquele ambiente, de vez em quando tocava um telefone, mas enquanto não tinha nada para eu fazer, eu sempre levava livro. E eu ficava estudando. Todo o tempo eu estava estudando. Comecei a ver aquele movimento de juiz e não sei o quê, o pessoal que trabalhava com os processos, comecei a me interessar. E aí eu comecei a pedir para o pessoal me deixar também ter a experiência de mexer com os processos. Daí a pouco eu já estava trabalhando lá na secretaria, cuidando dos processos, despachando os processos, cumprindo a ordem do juiz. E aí eu me lembro que em 1990 e ao 94 eu prestei um concurso para o Ministério Público. E aí eu passei, também concorri com mais de 20 pessoas. Eu tinha 19 anos nessa época, 18 anos, concorri com mais de 20 pessoas, passei também nesse concurso, entrei nesse concurso, eu fiquei trabalhando lá de 1995 até 2000. Nesse ínterim, então... Mas você não tinha formação? Não tinha formação. Eu tinha saído do ensino médio, né? Eu me casei em 1999, eu tinha 19 anos. 1995, melhor. Eu tinha 19 anos. E aí, eu já estava trabalhando no Ministério Público. Comecei a ver aquele pessoal, os promotores, os juízes, a menina que já era advogado, os advogados que tinha na cidade. E comecei a pensar assim, uai, eu também posso. Se eles podem, por que eu não posso? Então, eu também quero mudar de vida, porque, olha, eles têm isso, eles têm um carrão, eles têm um salário bom, eles ganhavam um dia o que eu trabalhava um mês para ganhar, e eu fazia essa conta, eu falava assim, um dia, eu fazia muito essa conta, um dia eu vou ter tanto dinheiro na minha conta quanto o promotor tem, porque eu precisava trabalhar um mês inteiro, e eu pegava o salário dele, dividia por 30 dias, né? Então, essa questão financeira de conquistar e ter uma condição melhor de vida foi estimulante para você? Demais. Foi muito estimulante. Esse ambiente, que para mim era um ambiente de escassez, foi para mim algo que me impulsionou a querer uma vida melhor. E claro, eu tinha talvez essas virtudes já instaladas, que era a virtude da vontade de conhecer. E a partir disso, claro, um mundo, né, de possibilidades se abriu para mim. E aí você foi fazer advocacia. E aí eu fui fazer direito, eu fui estudar, eu ia para casa, eu viajava todo dia, 100 quilômetros, ia de ônibus, ia de moto, tomava chuva, voltava, tomava molhada. Então, assim, era uma odisseia. Mas eu resolvi, falei, eu vou fazer direito porque eu quero sair, então, dessa situação que eu vivo e quero viver uma vida com mais estabilidade financeira. Então, fala do ponto ali aonde você, formando em advocacia, você teve a coragem de deixar o salário para viver da advocacia. Como que foi isso? Teve medo? Como que foi esse momento? Teve. Isso aconteceu em 2004. Eu já tinha me formado, então eu me formei dia 13 de fevereiro de 2004. E eu me lembro que eu estava muito vocacionada a fazer concurso público. Porque, como eu trabalhava num ambiente que tinha uma força muito grande, os concursos, ser juiz, ser promotor, trabalhar naquela ambiência, para mim, era o caminho que eu tinha, porque eu estava mergulhada o meio é muito poderoso. Mas aí aconteceu uma coisa. Em 2004, quando eu me formei, eu conheci vários promotores que tinham estudado numa escola em São Paulo chamada Escola do Professor Damásio de Jesus, que, à época, era a escola referência do Brasil em preparar os candidatos para passar nos concursos públicos no Brasil inteiro. E eu falei, então,
se eles foram, eu também vou. Então eu vou lá, eu. Vendi minha casa, vendi minha moto, vendi meu computador, vendi tudo, pedi licença prêmio, que eu tinha direito a 6 meses de licença prêmio, porque funcionário público tem algumas prerrogativas, e eu fiquei digamos assim, organizando durante o tempo da faculdade, para quando chegasse esse momento que eu me formasse, eu tivesse esse tempo da licença prêmio para poder ir fazer esse curso em São Paulo. E fui fazer esse curso em São Paulo. Só que quando chegou lá, então eu venci essa barreira de vencer o desapego de vender tudo, porque eu fui para São Paulo sem nada, do ponto de vista assim, estou vendendo todas as minhas coisas materiais. Por quê? Porque eu vou apostar tudo nisso que eu acredito, que é fazer esse curso, me qualificar, porque eu vou ser promotora de justiça. Só que aí, chegou lá, eu estudava de 7 da manhã até 5 da tarde. Eu tinha uma estratégia para estudar. Eu estudava à noite, porque de manhã eu tenho muito sono muito cedo. Aliás, eu sou assim até hoje, né? Eu durmo muito cedo. É o jeito que eu funciono. Como eu durmo cedo, eu fiz o curso à noite, porque se eu fizesse o curso à noite, eu garantia que eu tinha mais tempo de estudo. Então, durante o dia, eu estudava mais. Então, enquanto as pessoas iam para lá, iam em festa, iam para barzinho, ia para isso e para aquilo, eu levantava às 6 horas da manhã, tomava meu café, começava a estudar às 7 da manhã, estudava até 11 da manhã, fazia meu almoço, descansava 1 hora, começava a estudar 1 hora da tarde, voltava quando era 4 horas, eu parava, tomava banho, me arrumava para ir Então para o você cursinho. usava, você tinha a habilidade de conhecer suas fraquezas, ou no caso, Sim, os seus pontos mais vulneráveis, você utilizou de um ambiente que te estimulava, que era estudar à noite, e no que é mais espontâneo, de dia, que onde você rendia mais. exatamente. Então, E funcionou. aí você voltou para 4 Max e abriu o escritório. Não. Aí teve um ínterim nesse tempo, porque assim, teve uma intuição muito forte, sabe? Que foi uma experiência que eu tive. Uma noite eu sonhei e uma pessoa, que é alguém que eu tenho muito carinho, muito apreço, muito respeito, essa pessoa apareceu no meu sonho e ela deu um comando para mim: seu lugar é lá. Isso para mim foi muito forte, foi muito significativo, porque a religiosidade e esse contato com a intuição fora o mundo material é uma coisa que é muito forte para mim, muito importante, faz parte da minha vida, da minha história, e por vários momentos isso foi contribuidor para as minhas decisões. Então, quando aconteceu isso, eu quis logo voltar para Mato Grosso. Peguei todas as minhas coisas, tinha até roupa lavada, roupa molhada. Vou juntar tudo, vou embora. Eu ia pegar o certificado de pós-graduação, daí a 15 dias eu não quis ficar. Vou embora, porque eu vou embora. Obedeci aquilo porque fazia muito sentido para mim. E tinha uma voz interior que dizia: é isso mesmo, pode ir, confia. Então, essa coisa da confiança em Deus, de me entregar na experiência, também sempre foi algo que foi uma fortaleza dentro da minha experiência enquanto pessoa, mas enquanto Então não teve medo. profissional. Nem, nem. Nem para vender as coisas e ir, E nem e para nem para voltar. voltar. Tá Muito tudo interessante. bem. Então vamos agora. Você está vendo a história do empreendedorismo na energia do ser, naquilo que ele se permite. Aí entrou, inclusive, a religiosidade, esse aspecto de confiança, de conexão com o universo, com Deus. Agora vamos para a área profissional, então, porque tem os seus desafios, não é assim, olha, Deus, tudo certinho. Então vamos para a segunda parte do nosso PCR Cast, da vida dela na área de trabalho. Fala um pouco da sua área de trabalho, daqui que você atua, né, na Sim. advocacia. A área sua, e depois a gente fala um pouco desses desafios, né? Sim, eu sou especialista em direito previdenciário, né? Desde
O meu escritório tem 20 anos, esse ano ele completa 20 anos em junho. 20 anos em junho. Então, Vamos fazer festa? vamos fazer festa, né? Vamos comemorar, um momento de celebrar, né? Um momento de olhar para essas conquistas, né? De reconhecer as pessoas que tiveram ao meu lado também. É muito significativo tudo isso. É muito importante reconhecer a história, o caminho e as pessoas que contribuíram por isso. E a advocacia previdenciária, ela sempre foi também, assim, algo muito vocacionado para mim, porque eu tenho um aspecto do meu psiquismo, do meu modo de funcionar, que é isso, eu gosto muito de pessoas. E a advocacia previdenciária, ela é um ambiente que sempre proporcionou o contato com gente. Então, não é uma advocacia de gabinete, que a gente fica só fazendo peças, levando para o juiz, entendendo as causas e as teorias. Apesar de eu gostar muito de estudar, eu também tinha uma alegria, um sentimento, um sentido muito grande na minha vida de poder atender as pessoas, de ouvir as pessoas, entender os problemas dela. E eu entendi desde logo, quando eu comecei a advogar, quando eu me desliguei, por exemplo, do Ministério Público, eu já não tinha mais o salário todos os meses, porque daí chegou um momento que eu tive que fazer essa escolha. Não dá mais para poder ficar trabalhando lá. Eu entendi que eu precisava me especializar em alguma coisa, que esse negócio de ser clínico geral não ia funcionar. Porque não rendia, não dava dinheiro. Porque você faz tudo, você é igual o pato, você não anda bem, você não voa bem, você não nada bem. Então eu falei, tem alguma coisa aqui que precisa mudar nesse ambiente. Então eu fui logo com essa intuição buscar então a especialização. E aí em 2008, eu já estava trabalhando com causa previdenciária, porque essa minha energia de relacional, de estar com as pessoas, trouxeram muitos clientes dentro dessa área, dessa perspectiva trabalhista, perspectiva de direito de família. Só que aí chegou um momento que eu falei assim, não, o que eu gosto mesmo de fazer é direito previdenciário. Então, vou me especializar. Então, eu já estou na 6ª pós-graduação, depois de 20 anos. E... Qual? Claro, 6ª pós-graduação. 6ª. É, porque o meu ambiente de trabalho, o direito, ele é uma ciência, traz aspectos de muita consciência da gente, porque é isso que a gente estava falando da questão da justiça, isso é algo que mexe com o ser, mas ele é uma ciência que ele evolui conforme a sociedade também vai adquirindo mais maturidade, vai entendendo as necessidades. Então, é natural que o direito, a ciência, que são ciências mais voltadas para poder colocar limites ou colocar qualidade nos ambientes relacionais, elas precisam ser mudadas, porque as pessoas mudam. Então, por óbvio, o direito ele vai se moldando conforme o tempo. Se a gente for olhar o direito há 100 anos, era uma coisa. Hoje é de outra coisa. Se a gente for olhar há 50 anos, há 20 anos, a gente vai ter mudanças que são estruturais. Então, também por conta disso, o advogado, principalmente o especialista, ele tem uma necessidade de se especializar constantemente. Muito especial tudo isso. Gostar de pessoas e gostar de conversar. Mas o guarda-chuva é a justiça. Muito significativo isso, não é? Eu vou te fazer algumas perguntas rápidas. Você tem noção quantas pessoas já passaram nesses 20 anos e se beneficiaram, direto ou indiretamente, não estou falando dos colaboradores, de clientes. Você tem, assim, consegue dimensionar quantas pessoas a sua ambiência, a sua energia, direto ou indiretamente, porque você tem uma equipe, né? Passaram pela vida de vocês? O meu banco de dados registra 6.000 pessoas, mas é mais do que isso. 6.000 pessoas. Diretas, né? Fora a família deles. Fora as famílias deles. E você tem também noção, assim, de quantas pessoas trabalharam com você, desenvolveram... uma vez eu estava numa cidade, tinha lá um advogado que desenvolveu com você, acho que era co-líder,
E estava Verdade. lá o Matheus, Matheus e a né? Andréia. E a Andréia. Então, Sim, tá super bem, inclusive, o Matheus. então, que bênção, não é? Aham, é Quantas verdade. pessoas no seu ambiente ganharam voos e estão com você ou viajaram para outros ambientes? Isso é muito rico. Eu acho que isso dá mais significado ainda para a experiência, né? Né? Aí voltado mais para essa questão de ser gestora, de ser líder, que é algo que eu também gosto muito, apetece muito e aquece meu coração. Porque é também contar para as pessoas e doar para elas aquilo que a vida me deu, que me Uhum. ensinou. Então, assim, hoje eu tenho 20 funcionários que estão conosco, mas já passaram mais de 30 pessoas. Eu tenho pouca rotatividade de funcionário, Tem. mas alguns já foram por escolha, como o Matheus, como a Johnny, quiseram advogar, como outros advogados que já estiveram conosco. Mas eu acredito que, no mínimo, as 30 pessoas já tiveram com a gente, mesmo a gente tendo esse esforço, né, de manter a equipe mais coesa para não ter tanta saída, tanta entrada para Uhum. fazer qualificação também. E o que você acha que veio primeiro? Foi o esforço para ganhar dinheiro ou foi essa energia de lidar com pessoas, de estar com as pessoas que o dinheiro veio depois? Eu já pensei várias vezes sobre isso, inclusive já fiz várias mentorias, né, várias terapias, fiz já um processo de coaching, foi muito interessante com a Neide lá da People. E no começo eu achava que eu estava muito interessada só em ganhar dinheiro, porque eu queria sair daquele ambiente que a minha família vivia e me condicionava também naquele meio. E eu não ficava assim confortável com aquilo. Mas depois eu fui entender que é porque eu tenho uma vocação muito forte mesmo de gostar de gente, né? De lidar com pessoas, de lidar com conflitos. Essa é uma característica muito da minha personalidade, de buscar conciliação. Por mais que eu tenha um gênio assim, bem posicionado, né? Como diz o meu pai. Mas é O seu porque consultor sabe o disso. meu consultor sabe disso, né? Então, mas eu acho que é uma habilidade que a gente vai desenvolvendo de usar essa energia, que é um poder, né, de autenticidade, de gostar de gente, de gostar de olhar no olho das pessoas, mas usar essa energia com amor, com respeito, com gentileza, E tudo com mais foi generosidade, e acrescentando. tudo mais foi acrescentando. Uhum. Então, o resto veio, né, o dinheiro, a posição, o status, o reconhecimento, a partir disso, né, como consequência, porque o que é primordial mesmo é gostar de estudar, é querer ser coerente, querer ter lógica de justiça e gostar de gente. E você, o relógio já está caminhando muito rápido, daria para ficar umas 2, 3 horas aqui, né? Mas você pode citar assim uns 2 desafios mais interessantes no relacional, no ambiente, porque o seu ambiente de trabalho, ele oferece, não é um produto físico, não é um copo como esse, não é uma indústria de produtos físicos. Ele é um serviço que agrega na vida das pessoas, né? Quantas pessoas estão sem renda e têm direito e nem sabe que tem o direito e ali encontra a solução para sobrevivência básica, né? Exato. Nesse ambiente, você pode citar 1 ou 2 desafios do ambiente interno, assim, como empresa, para sustentabilidade, como empresa, desafios que qualquer um que está nos assistindo possa se inspirar para, puxa, nem tudo tem seu desafio e precisa de ser tratado, né? Uhum. Eu acho que os desafios, eles sempre vão existir. A gente que vai adquirindo um nível de maturidade para aprender a lidar com eles, mas eles são rotineiros, né? Mas eu me lembro muito que no início da carreira, essa questão de dar manutenção para o negócio, né, que acho que é uma questão que envolve muito até o seu trabalho, o ambiente de consultoria que você promove, de mentoria, de auxiliar nesse espaço, da conscientização que é preciso a gente acreditar na plantação. Porque existem leis naturais que envolvem, claro, o trabalho, o ambiente profissional, que são leis naturais, o quê? Da gente saber plantar,
saber esperar que a plantação possa frutificar. Porque às vezes a gente abre uma empresa, a gente já quer que no primeiro ano aquela empresa esteja dando lucro. Às vezes a gente nem tem um consultor, por exemplo, para poder olhar para aquele ambiente, para fazer um estudo, né, do ambiente que você quer montar aquilo, se aquele negócio ele é proveitoso ou se ele tem demanda, e às vezes a gente já quer colher os frutos. Então, acho que nos primeiros anos, o desafio maior é a gente acreditar na gente, buscar uma parceria, alguém que saiba, alguém que já tenha experiência, se for possível. Se não for possível, acredita em você. Confie em você, dê o seu melhor. Faça tudo que você tiver ao seu alcance para fazer o melhor. Mas sempre foi muito desafiador nos primeiros anos da advocacia ter um caso muito interessante, que eu me lembro que teve uma vez que eu precisava passar um recurso para o Tribunal do Trabalho. Porque no início da minha carreira, então eu não era especialista, eu não podia me dar o luxo de falar, não, esse cliente eu não quero, porque eu precisava trabalhar. Então, os clientes que vinham, salvo o direito penal, que eu nunca gostei muito, né? Então, eu já fazia esse filtro desde sempre, mas as outras áreas eu trabalhava. Então, eu tinha um caso que eu precisava protocolizar um recurso no Tribunal do Trabalho. E precisava ser naquele dia, porque era o último prazo. E aí, bem naquele dia, o fax do meu escritório não estava funcionando, sabe por quê? Porque a conta do telefone tinha sido cortada. E foi muito engraçado isso. Na memória. Ficou marcado isso para sempre. E assim, eu falo, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Porque precisa, né? Nós temos que mandar. Aí, olha lá, né? Eu falei, Senhor, eu orei e falei, o que eu vou fazer, Jesus? Preciso dar um jeito. A minha cliente confia em mim e eu preciso honrar a confiança que o cliente me deu. Tinha do lado a CDL, Câmara dos Dirigentes Lojistas, lá da cidade. Eu falei assim, eu vou lá pedir emprestado o telefone deles. Fui lá com a cara assim, né? Tive que vestir, né? Uma vergonha danada. Falei, ô menina, acontece assim, você não me empresta o seu fax? Falei, depois eu pago a ligação. Você vê aí, você anota tudo direitinho. Passei. Aquela causa, ela estava perdida para nós. Por causa daquele recurso, a gente ganhou o processo. Olha só, que experiência mágica, né? Foi muito rico. Mas a gente está com o tempo já quase vencendo, mas dá vontade de continuar muito tempo aqui. Só fala um pouco para a gente que o nosso trabalho de mentoria, consultoria, pôde agregar para você, porque você fez pós, buscou profissionais. Quem está nos assistindo sabe que precisa ter boas companhias, precisa estar cercado de bons profissionais. Você pode citar alguma coisa do nosso trabalho com você? Ah, com certeza, fez toda a diferença, né? Primeiro, aprender que empresa é empresa, pessoa é pessoa, né? Não misturar as coisas, não fazer aquele balaio. Não conta daquela história do saco de roupa no banheiro. Esse aqui vai ficar para um outro podcast, não vou contar hoje. Vocês vão ficar curiosos. E aí, eu acho assim que o teu trabalho é um trabalho muito significativo, porque além da lógica técnica, porque você trouxe assim, primeiro que eu nunca gostei de número, né? Eu sou advogada. Aprendeu a gostar depois, né? Aprendi a gostar. Com certeza aprendi a gostar. Gosto até de Excel agora. Olha que coisa. Aprendi até a gostar de planilha Excel. Mas a minha vocação é mais voltada para interpretação, para lógica histórica, de literatura. E a lógica de argumento é uma coisa muito forte em mim. Agora, número nunca foi bom. Então, assim, quando você chegou, né, fazendo um trabalho de mentoria, fazendo um trabalho de consultoria, foi um divisor de águas na minha vida, porque entender também que é importante saber separar o dinheiro da empresa, dinheiro pessoal, olhar para o que a gente gasta e o que a gente ganha, porque muitas vezes a gente não tem noção do que entra, muito menos do que sai. E acha que está faturando muito, é verdade, mas não tem lucro nenhum. Então, o seu trabalho, né, da sua equipe, que é um trabalho de excelência, quero agradecer, inclusive, aproveitar a oportunidade e dizer que mudou consideravelmente, né, a estrutura da minha empresa, a conscientização, tanto minha
né? Da história da sacola, não vou contar, fica para outro dia. Então mudou muito. Não que eu não compre roupa mais, né, gente? Eu compro, claro, mas agora eu compro com consciência, não saio comprando por aí qualquer coisa. E trazer essa consciência tanto para mim, para minha família, para os meus filhos, né? Já que eu aprendi agora a lidar muito diferente disso, por exemplo, do meu histórico com os meus pais. Os meus filhos ganham mesada, eles que cuidam do dinheirinho deles, eles que fazem as coisinhas deles. Então, é um trabalho que, além da qualificação técnica para a gente poder aprender a gostar de número, aprender a olhar, aprender a fazer um orçamento para a empresa ter saúde financeira hoje, mas também a longo prazo, o seu trabalho é muito significativo porque você tem essa pegada, se eu posso dizer numa palavra muito coloquial, de conscientizar a gente do valor que é dar importância para o dinheiro, porque o dinheiro é esse instrumento poderosíssimo que não serve só para a gente, mas também serve para a gente poder crescer enquanto pessoa, mas também auxiliar na vida das pessoas. Então, claro, quanto mais dinheiro eu tiver, se eu tiver consciência do uso do dinheiro, eu beneficio a minha família, mas eu também beneficio os meus funcionários. Porque é claro que eu vou dar mais condições de trabalho, eu vou poder pagar melhor. Mas se eu não tenho saúde financeira, como eu vou contribuir na vida das pessoas? Então, o seu trabalho foi um divisor de águas, com certeza, dentro da minha empresa e também da minha vida. Que bom. Ficamos felizes de contribuir e aprender junto com você, porque foi um aprendizado mútuo, valoroso. Acredito que oportunamente será interessante você voltar para nós fazermos uma abordagem mais específica para quem quer empreender no ambiente de advocacia. Nós temos inúmeros profissionais que, às vezes, querem empreender e ficam receosos. E você tem uma história muito rica de sucesso, de conquistas, vamos assim dizer. E eu acho que uma outra abordagem mais específica pode colaborar. Você pode dizer aí na nossa rede social se isso é válido para você. Olha, no aspecto pessoal, nós falamos de propósito, muito interessante, gostei demais eu acho que eu não tinha essa roupagem da justiça que você trouxe, fiquei tocado com ela, muito valiosa, muito mesmo. Coragem e confiança. Estudar, eu acho mágico estudar. Estudar para mim também foi o que me trouxe aonde eu estou. Essa curiosidade, essa vontade de conhecer, de ir a fundo, escolher o que quer conhecer, porque não tem como conhecer tudo, né? Achei interessante no aspecto pessoal a questão do estilo de vida das pessoas te motivar a querer algo melhor para você, né? Quando você olhava os promotores, fazia a conta, nossa, trabalha o mês todo para ganhar um dia dele, né? Isso também é algo que motivou você. No aspecto profissional, nossa, gostar de pessoas e gostar de conversar é a mágica do resultado, né? Primeiro você gosta, primeiro você sente prazer de ter alguém. Eu falo isso porque eu conheço muitas histórias onde o cliente atrapalha a vida da pessoa. Ela tem o cliente como um estorvo, ela só quer o dinheiro dele. E existe, você sabe que existe isso. Então, gostar de pessoas, gostar de conversar, olhar nos olhos, você disse, foi o seu diferencial. Aí você teve os desafios técnicos, você teve os desafios comportamentais, mas você chegou onde chegou. E eu acho que a gente tem de continuar essa conversa, né? Combinado. Eu vou pedir para você fazer as suas falas finais. Sim. E depois nós encerramos mais esse segundo episódio do PCR Cast. Ah, que legal. Fiquei muito feliz de estar aqui, poder contar minha história para você. Espero que de alguma forma possa incentivar você, que talvez está começando aí na sua carreira, que está com medo, com dificuldade. Será que eu vou? Será que eu não vou? Confia em você. Confia, estuda, se dedica, planta, porque vai ser colhido, com certeza. E agradecer você, Saulo, agradecer a sua equipe também, né? Pela oportunidade, pela gentileza do convite, poder aqui estar dividindo e ao mesmo tempo me sentindo feliz, né? Realizada, porque olhar para trás
ver, assim, uma história de 20 anos dá uma alegria no coração. Eu Dá falo uma assim: alegria. "Que bom, né, que bom que eu fiz essa 20 de escolha". junho, né? 20 de junho. Muito especial. Olha, propósito, comportamento, realização. Veja, a história estava guardada, a história estava nas paredes dos lares da Valéria Lima e nosso, e agora ela é pública. Então, isso é um propósito. Algo que te incentive, que motive pessoas, famílias. Quantas pessoas estão aí entrando no mercado? Então, o comportamento você não tem como copiar o da Valéria, nem o meu. Você não tem como fazer o que a Valéria fez. Você tem como se espelhar, fazer semelhante. Mas o seu jeito, né, Valéria? O seu jeito é único. Então, a sua realização é única. É o seu jeito de fazer. Faça, faça. Não fique esperando. Faça. Se você trabalha na empresa, faça na empresa, no seu cargo, o melhor que você pode. Antes do PCR aqui, nós estávamos comentando sobre uma profissional de um outro ambiente que, para pequenos alcances na vida dela, foi um ganho imenso e uma pessoa que, mesmo às vezes, aí tem um pouquinho do medo, ela vai e a gente incentiva. Então, pense nisso, mas pense agora.